Você já parou para pensar que existem lugares construídos para sobreviver ao fim do mundo? Não é teoria, não é exagero e definitivamente não é coisa de filme. Eles existem, escondidos sob montanhas gigantescas, enterrados sob toneladas de rocha, protegidos por aço, concreto e um nível de sigilo que poucas pessoas sequer imaginam. Enquanto milhões de pessoas viveriam o caos lá fora, alguns poucos continuariam vivos, protegidos, isolados, esperando. E talvez essa seja a parte mais inquietante de todas, porque muitos desses lugares foram projetados pensando em um cenário extremamente específico, uma guerra nuclear. Agora imagina isso por um segundo. Você está vivendo um dia comum, mexendo no celular, trabalhando, voltando para casa, dormindo, e de repente algo acontece. Sirenas, alertas, pânico, sistemas militares entrando em operação, governos correndo contra o tempo, e enquanto a superfície mergulha no caos, existem instalações subterrâneas preparadas para continuar funcionando. Lugares construídos exatamente para esse momento, prontos, silenciosos, esperando. E o mais assustador, alguns deles existem há décadas, outros continuam operando até hoje, e muitos ainda são cercados por mistério, tão secretos que ninguém sabe exatamente o que existe lá dentro. Hoje você vai conhecer os bunkers militares mais seguros do mundo, mas já vou avisando. Conforme a lista avança, as coisas ficam cada vez mais absurdas, porque o bunker número 1 talvez seja o lugar mais perturbador dessa lista inteira. Um lugar criado para responder uma pergunta simples e assustadora: e se o mundo realmente acabar? Mas antes da gente começar, tem algo importante que você precisa entender. Quando falamos sobre bunkers militares, não estamos falando apenas de esconderijos. Esses lugares foram pensados para manter países funcionando, continuar operações, tomar decisões, monitorar ameaças, sobreviver. Alguns possuem energia independente, reservas de água, sistemas de filtragem de ar, proteção contra a radiação, infraestrutura suficiente para manter pessoas vivendo ali durante semanas ou até meses, e isso revela algo desconfortável. Governos do mundo inteiro passaram décadas se preparando para cenários extremos, cenários que a maioria das pessoas prefere nem imaginar. E talvez isso diga muito mais sobre o mundo do que parece. Então, vamos começar. No 10º lugar, existe um bunker literalmente construído dentro de uma montanha. Escondido no Colorado, nos Estados Unidos, o complexo de Cheyenne Mountain parece saído diretamente de um filme militar. Durante a Guerra Fria, o medo de um ataque nuclear dominava o planeta, e os americanos decidiram fazer algo extremo: criar uma estrutura militar subterrânea capaz de continuar funcionando mesmo depois de uma explosão devastadora. Não estamos falando de uma construção comum. O local foi protegido por toneladas de rocha, portas blindadas gigantescas, estruturas reforçadas, sistemas preparados para absorver impactos extremos, como se alguém tivesse parado e pensado: e se o pior realmente acontecer? Durante décadas, esse bunker foi associado ao monitoramento de ameaças aéreas e defesa estratégica, e até hoje continua sendo um símbolo de um tempo onde o medo nuclear parecia estar a poucos minutos de distância. Mas se isso já parece absurdo, o próximo lugar leva essa ideia para outro nível. Imagine um lugar tão protegido, tão estratégico, que muita gente passou a chamar ele de um pentágono subterrâneo. Esse é Raven Rock, escondido sob uma montanha na Pensilvânia. O local se tornou um dos bunkers mais cercados por mistério dos Estados Unidos. E aqui a lógica era simples: se algo catastrófico acontecesse, o comando do país não poderia parar. Porque em uma crise extrema, informação é poder, decisão é poder, tempo é poder. O bunker teria sido preparado para manter operações funcionando mesmo em cenários considerados inimagináveis. Ataques, crises nacionais, colapsos e até ameaças nucleares. Agora tenta imaginar isso, enquanto cidades inteiras viveriam desespero na superfície.
Existiria um grupo de pessoas operando quilômetros abaixo da terra, monitorando informações, tomando decisões, tentando manter algum tipo de controle. E talvez a parte mais assustadora é que quase ninguém sabe exatamente o tamanho real da instalação. Há relatos sobre túneis, salas protegidas, centros de comunicação, áreas altamente restritas, mas grande parte continua envolta em silêncio. E quando o assunto é bunker militar, o silêncio quase sempre significa uma coisa: segredo. Mas o próximo lugar parece o tipo de instalação que você veria em um filme de conspiração do governo, porque escondido entre montanhas, existe um bunker preparado para cenários extremos, Mount Weather. Só o nome já soa estranho, mas o lugar consegue ser ainda mais inquietante. Ao longo dos anos, essa instalação acabou ficando cercada por teorias e curiosidade. Muita gente acredita que ali existam estruturas subterrâneas enormes, áreas preparadas para crises nacionais, sistemas independentes, infraestrutura de emergência e, acima de tudo, continuidade, porque esse talvez seja o ponto central de toda essa história. Bunkers não existem apenas para proteger pessoas, eles existem para proteger funcionamento, poder, controle. A ideia é simples, mesmo quando tudo parece perdido. Alguém precisa continuar tomando decisões. Agora para e pensa nisso por um segundo. Se governos construíram lugares assim, o quanto eles realmente acreditavam que um desastre global poderia acontecer? Talvez mais do que a gente imagina, mas agora nós saímos dos Estados Unidos, porque o próximo lugar leva a paranoia nuclear para outro patamar. No meio de uma região isolada da Rússia, existe uma instalação cercada de especulações. Kozvinsky Kamen, um nome pouco conhecido, mas extremamente intrigante. Esse bunker costuma aparecer ligado a sistemas militares estratégicos russos, o tipo de instalação feita para continuar funcionando mesmo em cenários extremos. E talvez a parte mais impressionante esteja na própria localização. O bunker teria sido construído sob enormes camadas de rocha, e isso não acontece por acaso. Quanto mais protegido, mais resistente. Quanto mais profundo, maior a chance de sobreviver. Durante décadas, especialistas militares observaram estruturas assim, tentando entender um detalhe simples: como uma potência nuclear garante sua sobrevivência caso tudo saia do controle, porque no mundo militar existem perguntas que governos nunca querem responder em público, mas sempre parecem responder em segredo, e se isso já parece pesado, o próximo bunker praticamente parecia uma cidade escondida sob a terra. Durante o auge da Guerra Fria, o medo não era apenas de um ataque, era do fim, o verdadeiro fim. E foi nesse clima que surgiu o Burlington Bunker, no Reino Unido, escondido abaixo da superfície. Esse lugar foi projetado para algo gigantesco, não apenas proteger pessoas, mas manter funções essenciais funcionando. Agora imagina isso: quilômetros de túneis, infraestrutura subterrânea, operações acontecendo escondidas do mundo exterior. Como se alguém tivesse perguntado: e se lá fora deixar de existir? Essa talvez seja a parte mais perturbadora da lista, porque tudo isso realmente foi planejado, não como ficção, não como hipótese distante, mas como possibilidade real. Governos investiram bilhões se preparando para cenários que pareciam impossíveis. E talvez isso diga mais sobre a história do mundo do que qualquer livro. Mas agora, a tensão começa a aumentar, porque chegamos aos lugares onde o mistério se mistura com o medo. E o próximo bunker é exatamente isso: mistério absoluto. Yamantau, um dos lugares mais secretos ligados à Rússia. Talvez tão secreto que ninguém saiba exatamente o que existe ali. E é aqui que a coisa começa a ficar estranha. Algumas pessoas acreditam que exista uma instalação militar gigantesca enterrada sob a montanha. Outras falam em centros de continuidade governamental. Há quem diga cidades subterrâneas inteiras. Mas o problema é, quase tudo são especulações, porque quase nada é confirmado.
E talvez essa seja a parte mais estratégica de todas. No cenário militar, a incerteza também é uma arma. Imagine o resto do mundo tentando entender o que existe escondido ali, sem nunca ter certeza. Agora me responde mentalmente: o que você esconderia se estivesse se preparando para o pior cenário possível? E se Yamantau já parece algo saído de ficção, o próximo lugar parece ainda mais surreal, porque durante muito tempo as pessoas simplesmente não sabiam que ele existia, por trás de uma aparência aparentemente comum, escondido longe dos olhos da maioria das pessoas. Existia um plano inteiro preparado para emergências extremas. Esse era o Greenbrier Bunker, um lugar construído para permanecer invisível, silencioso, discreto, quase como se nunca devesse ser encontrado. Agora imagina essa cena, pessoas vivendo normalmente, carros passando, rotina acontecendo, tudo parecendo completamente comum, enquanto, metros abaixo da superfície, existia uma estrutura subterrânea gigantesca preparada para um possível colapso. Salas protegidas, infraestrutura planejada, operações prontas para serem ativadas. E talvez isso seja o que mais incomoda quando falamos desses lugares, porque eles nos lembram de algo que quase ninguém gosta de pensar. Governos se preparam para possibilidades extremas, mesmo quando o resto do mundo continua vivendo normalmente. E talvez esse seja apenas um dos lugares que vieram à tona. Porque se alguns foram descobertos, quantos outros ainda permanecem invisíveis? Quantos bunkers ainda existem, escondidos sob montanhas, embaixo de cidades, longe do conhecimento público? Agora respira fundo, porque chegamos ao top 3. E daqui para frente, a sensação começa a mudar. Porque os próximos lugares não parecem apenas bunkers, eles parecem uma tentativa real de sobreviver ao impensável. Imagine descer dezenas de metros abaixo da terra, deixando para trás o som da cidade, a luz do dia, a sensação de normalidade, corredores metálicos, portas gigantes, silêncio, frio, tensão. Esse é o Bunker 42, criado em um dos períodos mais tensos da história humana, a Guerra Fria. Uma época em que o medo de uma guerra nuclear não parecia exagero, parecia inevitável. O bunker foi planejado para proteger estruturas estratégicas, comunicação, comando, decisões, um lugar onde operações poderiam continuar acontecendo, mesmo enquanto o mundo acima talvez estivesse entrando em colapso. Agora tenta visualizar isso por um instante. Enquanto pessoas correm, notícias entram em pânico. O céu talvez esteja tomado pelo medo. Existe gente operando calmamente, dezenas de metros abaixo da superfície, tentando entender o que fazer, tentando manter algum tipo de ordem. Parece roteiro de cinema, mas não é. E talvez isso seja exatamente o que torna tudo tão desconfortável. Porque esses lugares não existem por coincidência. Eles existem porque alguém acreditou que um dia poderiam ser necessários. Mas agora, nós chegamos ao segundo lugar. E aqui, proteção deixa de significar apenas sobrevivência e passa a significar vigilância, controle, resposta imediata, escondido dentro de uma montanha nos Estados Unidos. Existe um dos lugares mais associados ao monitoramento militar do planeta, o NORAD, um complexo subterrâneo cercado por toneladas de rocha, projetado para continuar operando mesmo nos cenários mais extremos imagináveis. A ideia aqui é simples: detectar ameaças, monitorar sinais, acompanhar movimentações, continuar funcionando. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Agora, imagina essa cena: alarmes disparando, telas acesas, pessoas monitorando informações em tempo real, tentando descobrir uma única coisa: isso é um erro? Ou é o começo de algo muito pior? Porque quando falamos de estruturas como essa, não estamos falando apenas de proteção física. Estamos falando da continuidade de decisões humanas. E isso talvez seja a parte mais assustadora, porque no final, tudo depende de pessoas. Pessoas interpretando sinais, tomando decisões, respondendo sob pressão. E se o número 2 já parece inquietante, o número 1 leva essa conversa para um lugar ainda mais desconfortável, porque ele parte de uma pergunta simples:
uma pergunta que quase ninguém gosta de fazer. E se o mundo realmente acabar? No meio do gelo, longe de grandes cidades, isolado do caos, existe um lugar que muita gente chama de o cofre do fim do mundo. Um lugar construído não para impedir o desastre, mas para sobreviver a ele. O Svalbard Global Seed Vault. E talvez esse seja o conceito mais assustador de todos, porque ele foi pensado para um cenário extremo: crises globais, guerras, colapsos, eventos tão severos que a humanidade precisaria pensar em recomeçar. Agora para por um segundo e pensa nisso. Alguém olhou para o futuro e considerou seriamente a possibilidade de que um dia algo pudesse dar muito errado, e por isso criou um lugar isolado, frio, reforçado, preparado para resistir ao tempo, ao caos, e talvez até ao colapso da civilização como conhecemos. E talvez seja exatamente isso que torna esse lugar tão perturbador, porque ele não foi criado para vencer uma guerra, nem impedir um desastre. Ele foi criado para existir depois dele. No fim das contas, talvez a parte mais assustadora dessa história não seja a existência dos bunkers, mas o motivo pelo qual eles existem, porque governos não escavam montanhas, não escondem instalações subterrâneas, não investem bilhões sem motivo. Eles se preparam para riscos, para ameaças, para possibilidades, mesmo aquelas que ninguém quer imaginar. E isso deixa uma pergunta impossível de ignorar: se o pior acontecesse, quem realmente estaria protegido? Agora eu quero saber de você. Qual desses bunkers mais te impressionou? E me fala uma coisa: você teria coragem de entrar em um lugar desses, sabendo que talvez o mundo lá fora estivesse acabando? Se curte curiosidades militares, guerras, tecnologia secreta, armas, aviões, submarinos e tudo o que acontece nos bastidores do poder global, já se inscreve, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre as armas nucleares mais poderosas já criadas pela humanidade. E acredita, algumas delas são assustadoras até para países inteiros. Até o próximo vídeo.